Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast do Professor das Obras e dessa vez, junto com aquela parceria de sempre, Vedacity Pro, para a gente falar de impermeabilização. E eu trouxe aqui os meus convidados especiais. Vamos começar com a Maressa. Maressa, que é da casa, que já tá comprando uma casa aqui perto do estúdio. Já tá de mudança para Sorocaba. Maressa vai vir morar aqui de tanto que ela grava. Maressa, você está pensando em mudar de projetista para atriz ou... Ainda não, né? Ainda não. Deixa começar a engordar a conta dela, Alexandre. Ela que desiste aí... da impermeabilização. Eu acho que ela para, viu? Eu tô aqui também com... peraí, né? Maressa, projetista de impermeabilização. Isso aí. Professora também, né, Maressa? Professora também, na pós-graduação de impermeabilização. Legal. Maressa já trabalhou em várias fábricas de impermeabilizantes, né, Maressa? Inclusive na Vedacity. O Rolando não era teu chefe, não, né? Não. Infelizmente. Infelizmente, porque o Rolando... Eu queria ser o funcionário do Rolando. Eu ia aprender com o Rolando demais. Com certeza. Eu sou muito bem avaliado lá pelo time, viu? Rolando... O time gosta muito de mim, tudo, não tenho muito problema, não. No meio do podcast vai entrar alguém aqui que responde pro Rolando e nós vamos fazer essa pergunta. Pode ser, Rolando? Pode, comigo aqui presente, sem problema nenhum. Foi boa. Eu tô aqui com o Alexandre Sonsini, é italiano, né? Não é brasileiro mesmo. O sobrenome sim. Só o sobrenome, né? Queria estar na Itália agora, né? Você vê? Alexandre é engenheiro civil e tem uma empresa aplicadora. Isso. A última vez eu não sabia a palavra. Aplicadora de impermeabilização. Legal. E tá há quanto tempo no mercado, Alexandre? Há 27 anos. 27 anos. 27 anos. Na Detalhes Imper. A Detalhes vai completar 18 anos, mas eu estou 27 anos no mercado. Legal. Ótimo. E por fim, o nosso convidado especial, dessa vez com voz. Quem não sabe essa história, né? Eu vou contar essa história rapidinho antes de apresentar o Rolando aqui. Conta sim. O Bruno é o meu irmão. Isso. Boa, Hugo. Muito obrigado, Rolando. O Rolando, ele não gostou de eu contar a história, ele já tá dando troco. O Rolando, ele veio gravar um podcast, só que ele tava super rouco, né, Rolando? É verdade. Aquele dia sem voz nenhuma. Pois é. E aí a gente hoje tá cuidando da voz do Rolando aqui, desligou o ar-condicionado, tá todo mundo num calor tremendo aqui, né? Mas tudo bem, Rolando, né? Tá tudo certo. A sauna também é saúde, né? Então... Quem sabe a gente perde uns quilos, né? É verdade. Vamos aproveitar. Tô brincando. Rolando, o nosso convidado especial aqui, ele é gerente técnico comercial da Vedacity, no atendimento a B2B, é isso, Rolando? É isso. Eu faço a gerência técnica comercial, atendo as 4 regionais no Brasil inteiro de B2B, que é o segmento das construtoras, aplicadores, distribuidores técnicos e projetistas, né? No caso aqui, o Alexandre é atendido por nós e a Maressa é atendido por nós também. Legal. Rolando, uma pergunta que está totalmente fora do script aqui, só uma curiosidade que veio agora na minha cabeça. Que bom. Né? Que bom. Começa assim, né? Mas... existe um gerente técnico comercial para atender B2B, né? E sempre existe uma dúvida, porque você sabe assim, fala assim, nossa, o que será que consome mais? O público do varejo, que são lá os pedreiros que compram, ou o público técnico, as construtoras, as incorporadoras que constroem prédio? A Vedacity vende mais para quem? A tua pergunta tem 2 tipos de resposta. Depende. Depende de qual o teu segmento que foi idealizado como piloto na sua empresa. Então, a história da Vedacity é uma, dos meus concorrentes pode ser outra. Então, vou falar um pouquinho da Vedacity e vou falar um pouquinho de mercado depois, tá bom, Hugo? Hugo. O professor, se você não lembrar, das obras. Então, o negócio funciona mais ou menos assim na Vedacity. A Vedacity tem 87 anos de vida, dos quais, desses 87, ela foi estruturada no varejo. Então, o nosso Vedacity B2B na Vedacity é deixar com que nós venhamos a ter 30% do mercado técnico na nossa composição de orçamento. Nós estruturamos o B2B na Vedacity em 2018. Nós tínhamos 5% do orçamento da Vedacity era B2B. Hoje é 23%, completamente alinhado com os objetivos da presidência e da diretoria comercial. Então, nós estamos caminhando dentro do planejado. Eu vou citar um concorrente aqui, mas dentro da maior elegância possível. Com certeza a história da Viapol. A história da Viapol é outra.
é ao revés da nossa. É uma empresa que no Brasil foi estruturada B2B e hoje vai para a linha do varejo. Então, na Vedacity, a nossa história é conseguir, até 2025, que o nosso percentual de orçamento seja de, no mínimo, 30% da nossa composição de faturamento. Não sei se respondi, Hugo. Tá, eu só fiquei com uma dúvida. Você falou que em 2018 era 5%. 5%. Né? Hoje, mais ou menos, é Não, quanto? mais ou menos não. Hoje eu peguei o resultado ontem. 24% do orçamento. 24%. No fechamento de setembro. Tá, e vocês querem chegar a 30% em 2025. Legal, 7 anos sair de 5 para 30. Foi uma bastante. jornada É exitosa. bastante. Muito alinhado com a presidência e com a diretoria comercial da empresa. Muito bom. O que você ia perguntar, Marisa? Não, eu ia perguntar isso, quanto que estava atualmente, e com certeza vocês vão passar, né, desses 30. Esperamos que sim, né? Em 2025. O nosso mercado, o mercado da construção civil, ele se consolida de uma maneira diferente dos outros mercados, né? A construção civil, ela é influenciada, eu só falo de B2B, tá? O B2B, ele é influenciado por eleições, por Copa do Mundo, mas não define. Só influenciado. Exatamente. E que no varejo, por exemplo, um evento como eleições e Copa do Mundo, tem muda o resultado do jogo, né? Esses elementos, no B2B, eles influenciam, mas não determinam. Você quer falar de B2B? Vamos falar de dinheiro. Vamos falar de taxa de juros, vamos falar de dólar, vamos falar de inflação interna e externa. Fora isso, vamos dizer, o enfeite. O eixo são esses indicadores econômicos que norteiam o B2B. Legal. Olha, ele falou de inflação. Eu tenho um gráfico aqui da Bolsa de Valores que eu tirei ontem, a gente pode falar um pouquinho dele? Podemos, após o podcast. Boa. Rolando, só para entender um pouquinho mais essa questão do B2B, né, e B2C, certo? Uma empresa que ela entra no mercado B2B para atender construtora, quais são os ganhos quando ela entra dentro desse mercado? É melhor vender para empresas? São pessoas mais preocupadas em usar o produto da maneira correta? Quais são os benefícios disso? Eu vou começar pelo uso dos adjetivos, tá? Construção civil é uma ciência que não admite adjetivo. Então, eu não vou dizer para você que é melhor ou é pior. Eu vou te dizer os benefícios, as preocupações e as dificuldades que uma empresa tem quando ela vai para o mercado técnico. A exigência de qualidade, por exemplo, no B2C você fala, meu produto tem qualidade. É um diferencial. Você vai para o B2B e fala, meu produto tem qualidade. Pré-requisito. Porque quem não sabe brincar não desce no play. Se você não tem qualidade, não entre. Então, Rolando, e pré-requisito e também a comprovação, né? Acho que o B2B também vai muito de, e o laudo, e atende, não atende. Acho que isso também... Podemos entrar nessa seara já? Claro. Mas o roteiro não era bem esse, mas se quiser eu já entro nessa seara. Então, o roteiro aqui é um detalhe. É um detalhe ímpar. Então, pegando o gancho da qualidade, quando eu falo que pré-requisito, qualidade no B2B, é mesmo. Então, quando nós começamos em Itatiba, nós fizemos um investimento em laboratório. A Marissa conhece por dentro, porque ela participou da introdução, ela trabalhava conosco, hoje infelizmente não trabalha mais, mas na época ela trabalhava, fazia parte da nossa equipe. Ela está aberta a contratações. Depois do podcast. Então, ela sabe o investimento que foi feito nos nossos laboratórios. Então, por exemplo, existe um teste na norma, na NBR 9952, se eu errar o nome da norma, vai pro VAR. Porque eu acho que, hoje em dia, um cara que se preocupa muito com o número de norma, ele é megalomaníaco, né? Porque eu posso consultar no celular. São tantas. Posso consultar no celular, não vou ficar me preocupando com isso. Mas é que é bonito você acertar o número, né? Eu ensaiei antes. Então, se você pegar um dos requisitos da 9952, tá lá, envelhecimento. É um ensaio que vai por oxidação, em estufa com ventilação forçada, determinada temperatura. Ele é exigente? Sim, ele é exigente, ele faz parte da norma. Só que para nós é pouco. Então, na época, eu comprei um equipamento que mede intemperismo artificial, que é usado em pintura automotiva. Então, é um equipamento extremamente sofisticado, porque eu quero saber exatamente quanto tempo o meu material dura em determinadas condições de intempéries naturais, para eu não ter que ficar esperando os 20 anos. Pô,
o meu emprego corre risco. Eu tenho que fabricar e vender. E não posso fazer da obra o meu laboratório de pesquisa. Quando eu chego numa construtora, num aplicador, num projetista, eu falo, peraí, não perca o seu tempo, eu já perdi o meu. O que você está pegando já passou pelo meu laboratório de pesquisa. Não vamos pôr um pedaço de manta em tempere e esperar 20 anos. Na norma de desempenho existe a VUP, a vida útil de projeto. Maressa, não me deixa errar sozinho aqui, hein? Se eu errar aqui, você me corrige. A VUP, que é a vida útil de projeto, ela sai do start da VUR, vida útil de referência, que é onde eu entro. O fabricante passa para a projetista, a VUR, ela pega uma série de fatores e faz uma somatória fatorial. E daí o tempo que tenho de efetivamente quanto aquele sistema dura. Se eu for esperar isso, eu não vendo metro de manta, ou vendo em quais condições. O mercado vai fazer o filtro. Como eu não gostaria que isso acontecesse com a minha empresa em nenhuma do segmento, porque eu uso muito a teoria da preservação da espécie. Quando a minha espécie corre risco, eu prefiro que o meu concorrente esteja no meu nível para a gente ter uma vida tranquila e o mercado saia fortalecido. Então, o laboratório hoje da Vedacity, não vou citar ninguém de mercado. Eu vou só pegar o top de referência. É comparado aos melhores, não maiores, aos melhores laboratórios isentos reconhecidos pelo Inmetro do país. Você só vai encontrar, eu não falei melhor, eu falei parecido com o nosso no Inmetro. Isso é muito legal, porque o que a gente vê muito no mercado são ensaios, assim, os fabricantes trabalham muito com ensaio de, vamos dizer assim, caracterização, né? Atendimento de norma de produto. Então, ensaio de desempenho é uma outra coisa, né? Então, acho que essa questão de ter um ensaio aí que simule realmente envelhecimento, intemperismo, é muito importante, né, Alexandre? E essa questão da diferença B2C e B2B é principalmente isso. O B2C você não precisa provar. Exato. No B2B você precisa provar que você tem um produto de qualidade. Então, não adianta você falar, ó, meu produto é bom. Você tem que mostrar o produto bom, né? Aí sim, o projetista usa, o aplicador usa, e aí você consegue entrar no mercado e avançar com ele, né? Alexandre, posso pôr uma pimentinha? Claro. Você... Não estava combinado, mas tudo bem. Não, tá, mas isso faz parte. Você precisa provar no B2B, mas o critério de provação é diferente. É exigente. Então, por exemplo, se eu deixar o mercado filtrar, eu corro o risco de sumir. Então, se eu não provar no B2C, o mercado me prova. Quantas marcas, outra vez, usando o ditado, né, quem não sabe bem brincar não desce no play. Quantas marcas tentaram o varejo e não saíram da estaca zero? Porque você realmente, os critérios sendo diferentes, a margem de paciência para com você, pelo mercado consumidor, é diferente também, é maior. Sim. Mas se você deixar o mercado filtrar, você vende muito a primeira vez. Aí você não vende mais, não vende mais, não vende mais. Perdendo espaço. Eu só coloquei essa pimentinha, porque nós da área do B2B acabamos, sem essa pimentinha, eu acho que a tua excelente interferência ficou só nesse gancho do provar. Eu entendi o que o Alexandre quis dizer. Ele lembrou dos pedreiros que faz o serviço lá. Aí o pedreiro fala assim, nunca tive problema, mas também nunca voltou na obra, né? Eu usei a vida inteira, sempre fiz assim, a vida inteira. Isso aí. Bom, como que funciona a estrutura comercial da Vedacity? Até voltando a bater naquela tecla, é a nossa função aqui. Explica a estrutura comercial da Vedacity e Vedacity Pro, tá? Eu vou começar pela Vedacity Pro, que é mais fácil. Tá. É mais afeito ao meu trabalho. Só eu e pronto. Nós temos 4 regionais, capitaneadas por um gerente em cada regional. É a Regional Sul, a Centro-Rio, a Neno, Norte e Nordeste, e a Regional São Paulo. Falei as 4? São Paulo, Sul, Neno e Centro-Rio. Inclusive a Centro-Rio é um desafio, porque a Regional Centro-Rio vai desde o Mato Grosso até o Rio de Janeiro. É uma regional enorme e atende bem. O B2B ele é feito assim. Esse gerente de cada regional tem um gerente direto a ele, que é o gerente de projeto de Imper, que são 4. E esses 4 são ligados a mim matricialmente. Então eu tenho 4 matriciais e 5 diretos, que é
a minha estrutura de engenharia sediada em São Paulo. De que maneira que nós atendemos? Hugo, essa resposta vai demorar um pouco. Não tem problema. Eles atendem através dos seus consultores técnicos, que cada regional tem um determinado número, total de 17, dividido pelas 4 regionais, que vão prospectar negócios, atendendo o projetista, o distribuidor técnico e a construtora. E aplicador. Boa, Alexandre. Tava esquecendo do aplicador. Tava esquecendo. Do seu lado ainda. Ele vendeu pra todo mundo. Pro construtor, pra projetista. Você esqueceu do aplicador do lado. Só faltou pro Vitão. Vitão. Não, distribuidor Ele técnico. falou distribuidor. Então, faltou o Vitão tá aqui. Aí ia vender pros 4. Mas quem sabe o Vitão ainda chega hoje. Quem sabe? Faremos votos que sim. E esses consultores técnicos, eles vão para o mercado e fazem a captação do negócio. Então, eles vão captando o negócio. E cada um tem particularidades no canal de atendimento. Dessa captação de negócio, aí as propostas saem desse gerente de projeto de Imper para o mercado. Não sei se respondi a parte de B2B. Se fiquei devendo, Hugo, Marissa e Alexandre, por favor, me cobrem. Né? Pode dar uma cobrança boa aí, não tem problema. Porque eu quero fugir rápido das perguntas, mas... Cobrança não sai do setor financeiro, fica tranquilo. E no B2C funciona um pouco diferente. Numa empresa que quer chegar de 70% varejo e 30% de B2B, então a estrutura do B2C é muito complexa dentro da Vedacity. Então nós temos os propagandistas, nós temos os promotores, nós temos assistência técnica, nós fazemos palestras nos pontos de venda, nos atacados, na Leroy. Eu falo Leroy para identificar o tipo de negócio. Então nós atendemos desde o pequeno varejo até o atacado. E nós temos gerentes de canais que se reportam ao gerente da regional. Por favor, respondi, entendi, né? Entendi. Respondi. Sim, Que bom. respondi. Eu só fiquei com uma curiosidade no meio Fala. da sua resposta aqui. Você falou que no B2B vocês têm um serviço de captação de clientes. Temos. Como que a Vedacity Pro capta clientes? Nós procuramos não ser reativos. Nós não esperamos a consulta chegar nos nossos escritórios. Nós temos ferramentas, é lógico, sempre de mídia, né? A planilha de Excel é bacana, mas, coitadinha, ela ficou lá para trás, né? Não se usa mais. Então, nós temos algumas ferramentas de levantamento eletrônico de obra, temos os nossos canais de entrada e nós vamos até a obra. Desse levantamento, com a engenharia, desculpa interromper, mas só para fechar o ciclo. Imagine uma fábrica, a fábrica tem a linha de produção e o escritório administrativo, não tem isso? Construtora também. Tem o escritório, que faz projeto, sim, que faz o planejamento da obra, que faz a execução de compras para a obra, e o canteiro de obra é a produção. Então nós nos dirigimos até a obra. E aí começamos a captação do negócio. Geralmente somos atendidos pelo engenheiro da obra, por um estagiário, por um mestre de obra, não importa. Nós levantamos a obra e começamos. Você tem aplicador? Olha, Alexandre, aqui, ó. O Alexandre já deu um positivo aqui, vocês não viram, mas ele deu um positivo. Vocês têm projeto? Quem é o aplicador de vocês? Como vocês fazem as compras dos seus insumos? Porque nós não vendemos só a impermeabilização acoplada com o projeto e com o aplicador. Nós vendemos o dia a dia da obra. Os adesivos, os selantes, desmoldantes, os, né? os aditivos. Nós temos uma linha toda. Então, nós atuamos na área de compras da construtora e na área de obras. Os aditivos que você fala são os aditivos que eu posso incorporar no meu canteiro, mas vocês vendem aditivo para concreteira também? Nas duas modalidades. Nós temos os aditivos que vão para a concreteira, para fazer o concreto usinado, e temos os aditivos que vão para o canteiro de obra, dependendo do tipo de trabalho que a construtora está exercendo. Temos os dois tipos. O Alexandre, ele gosta de aditivo também. Adoro, ele já me deu um chute aqui debaixo da mesa e falou, olha, aditivo é a minha aqui, ó. O Alexandre, quando está no final da obra e o cliente pede um serviço extra, ele adora esse tipo de aditivo. Aditivo de contrato. Ô, Rolando, muito legal, assim, porque eu trabalhei lá, né, realmente, acho que até
2016 ou 2017. Aham. E naquela época realmente era muito mais forte o varejo, né? Ainda estava... Na época que era você só o estava varejo, conosco, né? o nosso orçamento era de 5%. Isso. Hoje é de 24%. Exatamente. De 2018 para cá, nós crescemos, a diferença de 23 para 5, nós crescemos 18%. Você não vai falar aqui, é lógico, nem eu, mas você sabe o faturamento da Pedacity. Sim. Uau, é o primeiro muita faturamento. coisa. Por que vocês não vão falar? Nós combinamos que não, né, Hugo? Mas se você insistir, eu falo. Eu quero insistir nesse assunto, viu? Fiquei curioso também, Rolando. Não fique vermelho. Só os dois ficam sabendo, né? Essa conversinha aí. Os dois aqui sem saber. Não, é que assim, falar o faturamento, ele pode até falar, mas eu quero saber a margem. Aí é demais, né, Rolando? Nem Aí sob demais. tortura, só na presença do meu advogado. Mas o que eu acho legal, assim, é como eu vivi, né, essa época lá, e ouvir você contar, ver os meninos e o trabalho que vocês vêm fazendo, realmente houve todo um planejamento, um preparo, vocês estão com uma tropa de elite aí para a parte de atendimento do mercado técnico, se estruturaram realmente, porque era uma coisa que a gente não via na época, né? São públicos e estratégias totalmente diferentes. A gente atendeu o mercado técnico, né? O B2B e atendeu o B2C. E o que você acha, assim, quais são os diferenciais que hoje vocês têm, né? Além de tudo isso que eu citei, né? Com relação ao preparo de equipe, profissionais e tudo mais, mas para o B2B hoje? Primeiro, eu queria agradecer as palavras positivas, né? Vindo de uma ex-colega de empresa, as suas palavras são importantíssimas, obrigado. Os nossos diferenciais, eles começam no planejamento. A palavra mágica é não improvise, principalmente no B2B. Se planeje. Tivemos empresas de consultoria, lógico que eu não vou falar o nome aqui, porque não estou autorizado a fazê-lo, né? Mas tivemos consultorias externas que nos ensinaram a planejar negócio, que é a parte mais difícil, tenho certeza absoluta disso. Partindo de um planejamento estruturado, nós fomos para as regionais. Os diferenciais hoje são atuar nas especificações personalizadas. Eu costumo dizer que o projetista é o meu ajudante não, é o protagonista do negócio. E eu sou o ajudante, eu sou o coadjuvante. Então as nossas propostas têm um descritivo técnico diferenciado no mercado. Eu uso a dizer aqui o que é o melhor do mercado. Então que eles entram como uma ferramenta de trabalho que ajuda o projeto. Porque quando eu chego no mercado para o engenheiro da obra, eu já detalhei quais são as normas de segurança que o cara precisa para receber o meu material na obra. Eu falei quais são as normas que foram seguidas para aquele material chegar nas mãos dele. Qual é o padrão de aplicação? Esse eu acho que é um diferencial muito grande. Na área dos aplicadores, nós vamos nas obras com os aplicadores. Alexandre está aqui que não me deixa mentir. Então, quando o aplicador precisa de um suporte na obra, de vez em quando é necessário, viu? Não que o aplicador não seja apto, porque eu costumo dizer que muitas vezes eu tiro a toga de fabricante e ponho a toga de aplicador. É verdade. Eu sou um aplicador disfarçado, porque o meu material não vai sozinho para a obra. Ele não se auto-aplica. Então eu preciso muito do aplicador. Então quando o aplicador necessita, ele vai chegar e vai falar, Rolando, vem cá, põe uma equipe aqui para mim, porque eu estou com essa necessidade em obra e você não precisa me convencer, mas você precisa convencer o mestre de obra. Então eu tenho uma equipe junto com o aplicador, muitas vezes ele coordena a minha equipe, o que eu acho ótimo, porque a chance de erro cai para zero. E a gente faz o convencimento no local. Então eu falei do projetista, falei do aplicador, no distribuidor técnico tendo entregas eficientes, materiais que atendam à norma, porque o distribuidor técnico tem uma função. Quando a obra é grande, eu não sei diferenciar aqui o que é uma obra grande e uma obra pequena. Hoje eu estou achando que obra de 200 metros quadrados é uma obra, obra. Né? É obra. Mas um distribuidor técnico tem a sua função na cadeia de valor de negócio. Ele nunca vai concorrer comigo numa obra de 10 mil metros. Isso era uma pergunta também, se não tem nenhum conflito, assim, por ter o varejo, né, boa parte do varejo e ter o B2B, aí se tem alguma área que conflita, porque às vezes o distribuidor também quer fornecer na construtora ou não, se é limitado isso. Não, é lógico que tem conflito. O conflito faz parte do teu negócio. O que faz a diferença de uma empresa não grande de faturamento, porque somos, não grande de tamanho, porque somos, mas eu digo, o que faz a diferença de uma empresa grande de uma pequena é você gerenciar conflito. Mercado sem conflito, eu falaria que é uma mentira grosseira. Não existe conflito, é lógico que existe. Desde que você jogue às claras com o seu parceiro.
Então, os distribuidores técnicos que hoje são atendidos pela Vetacity, vou falar na ausência, né? Lógico que eu não sou besta. Na ausência do Vitor. Olha lá, o Vitão. É O perdeu. Vitão não tem nem Instagram, fica tranquilo. Ele nem vai ver. Vitão Jurassic Park, ele tá, sabe, no tempo das cavernas ainda. Muito bom. E- Mas tem loja pra arrebentar, viu? Eu sei. Sei. O cara tá com problema em Ubatuba, é por isso que não tá aqui. O cara tem Ubatuba? mais uma. Mais uma, cara. Não estamos sabendo dessa. Então, Já sei onde. a questão do conflito, como nós sabemos que o conflito faz parte da nossa cadeia de valor de negócio, de que maneira nós evitamos? Primeiro, nós não evitamos, mas nós deixamos a política comercial de atendimento à distribuição técnica às claras. Bem definida, né? Super definida. Onde nós conseguimos equilibrar a balança quando uma obra grande vai ser minha. Minha, que eu digo, é do mercado. Nós vamos disputar em melhores condições que o meu distribuidor técnico. É dando condições para ele trabalhar as obras não tão grandes. Então, por exemplo, quando vem negócios não tão grandes, porque eu já falei, né? Negócio para mim tudo é grande, né? Quando vem negócios não tão grandes, a meu critério de escolha, eu passo para o distribuidor. Legal. Porque eu não vou ter estoque naquela quantidade para fazer uma entrega rápida, não vou Às poder vezes fazer faturamento também, faturamento mínimo. análise de crédito diferente, outra vez. Eu conheço muito bem os adjetivos que podem e o que não podem ser utilizados na construção civil. Análise de critério diferente para liberar um crédito do distribuidor da fábrica é completamente diferente. Não sei se respondi. Sim, sim. Mas vocês falaram que ia ser jogo tranquilo, o jogo tá apertado aqui. Tá ficando difícil, Rolando? Não, médio. Médio. Posso deixar um pouco mais difícil aqui? Vai, manda brasa. Aquela perguntinha boba. Dos produtos para atendimento B2B, o que mais vende? Fácil. Você ainda não engrossou a pergunta. Não engrossei? Essa foi muito tranquila. Mas calma. Não, mas a primeira parte. Essa é a parte 1 da pergunta. Posso responder a parte 1 e depois você faz a parte 2? Ou é Sim. interessante para o trabalho que a gente está desenvolvendo você fazer a 1 e a 2 de uma vez? Não, responde a 1 primeiro. Então, assim, Você tá ansioso, hein, Rolando? eu fui afiado. O Brasil faz parte de um trem chamado mundo. No mundo inteiro é assim. Qualquer empresa no mundo que atenda B2B, o primeiro produto e durante muito tempo será manta asfáltica. Uma vez eu estava vendo um colega meu de mercado fazendo uma palestra, é lógico que eu não vou falar nem onde foi a palestra, nem o colega de mercado. E ela, falei que era mulher, desculpa. Então ela falou que a manta asfáltica estava em declínio. Agora eu sei quem é. Tá bom, Segura. Continue. Eu levantei a mão, ela falou, pois não. Eu falei, qual a fonte? Uau, uma pergunta simples, qual a fonte? Ela falou, os meus números. Eu falei, a sua empresa não é fonte para absolutamente nada. Eu estou querendo falar qual foi a fonte que você está pegando para dizer esse absurdo. Porque é um absurdo. A manta asfáltica é o sistema que mais se vende no mundo, eu dou a fonte. A fonte são os fabricantes de matérias-primas para os insumos, com o instituto ligado à Bélgica. Porra, dê a fonte. Bacana? Aí fica mais fácil. São mais de 11 bilhões de metros quadrados vendidos no mundo. O Brasil faz parte desse trem chamado mundo e a Vedacity faz parte de um trem maior chamado mercado. Esse preâmbulo todo foi para eu me preparar para te responder qual o produto que mais vende. Manta asfáltica. É lógico, e por enquanto será por um bom número de anos. Respondendo à parte 2 da sua pergunta, que vocês ainda não me fez, mas iria fazer, por que é a manta? Não era essa. Não. Essa é muito fácil. Mas posso falar ou não? Claro. É porque a manta asfáltica é o sistema, um componente de sistema que aguenta desaforo. É para piscina, é para caixa d'água, quando bem estruturada nos itens de segurança. Muito cuidado para aplicar manta asfáltica em caixa d'água, senão o aplicador morre lá dentro. Piscina, caixa d'água, estacionamentos, áreas verdes, jardineiras. É o produto que aguenta desaforo. De baixo custo, relativamente a todos os ingredientes. Dentro de um universo chamado construção civil, a impermeabilização faz parte. Então, você conseguiu o binômio, relação custo-benefício. Versatilidade, né? É um sistema versátil, tem resistência, tem histórico, você tem aplicação, já tem mão de obra qualificada, você já tem... É difícil você mudar, né?
quebrar uma sequência e incorporar um outro sistema, trazer um outro sistema para substituir algo que o time que tá ganhando não se muda, né? Então, você muda pouco. Eu acho que além da mão de obra já ser consagrada, já ser um sistema mais fácil, né, da gente encontrar mão de obra capacitada, tem a questão também da espessura controlada, né, de já ter um controle de qualidade maior no próprio material, porque é pré-fabricado, né? Você não depende ali de depositar consumo para formar essa espessura. Isso acaba sendo uma vantagem também, né? Perfeito. Membranas que vão ser aplicadas no local, o famoso moldado no local, e o pré-fabricado. Essa é uma diferença fatal. Exatamente. E é uma diferença que mexe com o custo. Eu sou fabricante de produtos que compõem membranas. Sim. Ok, mas o meu consumo na minha embalagem está escrito lá, quilos por metro quadrado, não em número de demãos. Existem alguns sistemas que o fabricante fala assim, ó, usa isso. Aí o aplicador fala, pô, não deu muito certo. Joga um balde de areia em cima. Opa, areia? Eu não vendo areia, doutor. Eu faço um investimento tamanho na minha fábrica para vender e fabricar produtos químicos para a construção civil. Quer dizer que eu resolvo os meus problemas com balde de areia jogando por cima? Tem alguma coisa de errado. A manta asfáltica não deixa esse tipo de margem, esse tipo de erro, de vício. Não deixa. Vem pronto. Você quer uma manta com acabamento autoprotegida? Usaremos uma manta ardoseada. Usaremos uma manta com filme de alumínio. Protegida, uma manta com polietileno dos dois lados, uma manta preta. E assim vai. Maressa, você definiu exatamente isso. Bom, posso ir para a parte 2 da pergunta agora? Eu pensei que eu tinha avançado até a 3. Ele estava tentando te enrolar, você viu, né? Ele estava querendo fazer eu esquecer a parte 2, eu acho. A parte 2 você responde se você sentir à vontade. Se não, você chama o VAR. Tá bom, farei o possível. Pede a revisão. Tá bom. Você falou do produto que mais vende e explicou por que ele mais vende. Eu quero saber o produto que menos vende. Aquele que você fala assim, queria tirar fora. Difícil. Mas não chamarei o VAR. Eu não chamarei. Engrossou o caldo, pelo menos. Eu acho que eu dou conta nas 4 linhas. Eu não poderia identificar, porque nós temos o top 15. Todo mês eu fecho os resultados que apresento à presidência e à diretoria comercial da empresa, né, do B2B. Então, dentro do meu top 15, vai até um determinado tipo de produto. Depois do top 15, são os produtos que vendem menos, que é a minha linha de aditivos para concreto. Primeiro, porque eu não tenho a linha inteira. Segundo, eu não sou competitivo em custo. Então, eu tenho concorrentes especializados nesse segmento que eu vendo menos. Mas não está na hora de tirar de linha, são produtos de alta eficiência, alto desempenho e que eu tenho clientes cativos que não me trocam por alguns reais de diferença no preço. Rolando, eu vou te dar uma sugestão. Sim. Dos aditivos. A gente tem que difundir que os concretos virados em obra têm uma resistência à compressão muito baixa. Okay. Muito baixa. E assim, se você pegar no mercado que eu atuo, que é o mercado residencial, boa parte dos construtores concretam os pilares da construção na mão, ou seja, feito em obra, tá? E dos mais variados traços que existem. Ninguém sabe nada, ou se tem um traço cultural aí que veio lá do tempo Caixa de Pandora. Exatamente. Se faz até hoje, né? Eu posso até citar um aqui bem conhecido, que é os 5 latas de brita, 6 latas de areia, o traço saco vem de pronto. cimento e acabou, né? E molha à vontade. Ok. Né? E aí o que acontece? Eu lembro que numa obra que... A água à vontade é a melhor para o concreto, né? A água à vontade. Essa é a pior, né? A hora que ele começar a secar, ainda você dá mais uma regadinha ali que ele fica bom. E numa obra que eu estava fazendo, a gente ia precisar fazer os pilares à mão, né? E eu, curioso para saber o resultado que a gente tinha no nosso traço, eu fui lá, pesquisei uma dissertação de um mestrado em que o cara fez uma análise de vários traços, tal, né? Compôs ali para eu chegar na resistência que o projetista pediu, que era 30 MPa, né? Okay. Tranquilo. Aí eu fiz o traço lá daquela dissertação de mestrado e botei para ensaiar, né? Obviamente, lá na dissertação, ele tinha um aditivo para o concreto, que era um aditivo plastificante, né? E eu, na obra, não tinha esse aditivo plastificante. Então, a gente fez
com água para ficar num traço que nós usaríamos. E eu fiz o teste e deu 17 MPa. Ou seja, eu estava na metade quase do que o projetista havia solicitado, né? E assim, os clientes não sabem disso e os construtores de casa fazem muitas casas e não sabem que o traço deles está baixo, né? E o que aconteceu comigo na época? Eu falei, bom, para eu resolver esse problema, eu tenho que copiar o traço lá da dissertação, então eu preciso de um aditivo plastificante para diminuir a quantidade de água, diminuir a relação água-cimento, resolvo o meu problema, né? E aí eu encontrei um aditivo plastificante que eu fui buscar lá em São Paulo de uma sobra de um cara que fazia pisos industriais e tal, porque eu não encontrei aqui no distribuidor um aditivo do tamanho disso aqui, ó, que eu conseguiria fazer 3, 4 obras, porque a gente coloca uma tampinha, né? Isso. E eu conseguiria fazer 3, 4 obras e tranquilamente, mas não encontrei para comprar um aditivo aqui na cidade de Sorocaba, né, desse tamanho que pudesse me atender. Então eu não sei se você já se deparou com esse tipo de problema ou se é um problema que você está recebendo agora, mas eu acho que é uma boa para aditivos. Eu só consigo pensar nesse tipo de situação que você coloca. Você facilitou muito a minha vida, porque você perguntou e respondeu. Então eu fiquei numa situação cômoda. Extremamente cômoda. Então eu vou ilustrar com cases. Eu tenho um distribuidor técnico meu em Fortaleza, é o Edmilson Soluções. O nome da distribuição dele é Soluções e o nome dele é Edmilson. Ele já foi distribuidor da BASF e hoje ele trabalha muito firme comigo. E eu estou contando aqui um segredo, espero que não precise consultar meu advogado depois disso. E ele tem como segredo básico dele de negócio... Edmilson, desculpa aí, Edmilson, vamos lá. Espero que você ganhe algum proveito com esse comentário que eu estou fazendo. E ele é especializado em aditivos. E ele mantém a minha linha de aditivos na distribuição técnica dele por causa desse tipo de relação, fator água-cimento, número de vazios, o que abaixa a minha resistência à compressão, onde eu espero, onde eu posso trabalhar com pega normal, onde adianto a minha pega. Você já disse, eu não vou ser repetitivo. Então eu tenho clientes especiais que trabalham com aditivos. Quem sabe não seja uma oportunidade aqui na região de Sorocaba, alguém que se interesse pelo tema. Então, nós da Vedacity ficamos à disposição para atender os distribuidores técnicos aqui da região de Sorocaba, para ver se há interesse em a gente fomentar uma parceria nesse sentido. Mas você está coberto, razão. Mas assim, só por curiosidade, a Vedacity produz algum aditivo plastificante, por exemplo, para concreto em embalagem pequena? Eu tenho uma linha de plastificante para embalagem pequena que seria o balde 18. E tem uma novidade nessa linha que seria o tambor de 200, que acho que talvez eu seja o único fabricante que ainda mantém o plastificante em tambores de 200. Tem. Ainda porque assim, um tambor de 200 para uma construtora residencial muito, né? É muita coisa. Não, mas tem o balde também. O balde de 18. Tem o balde também, que foi uma embalagem desenvolvida pela área comercial para atender a distribuição técnica. Então tá legal. Fica a dica para quem constrói casas onde não tem esse controle tecnológico muito apurado, procurem um impermeabilizante de balde, né? Impermeabilizante não, um plastificante, um aditivo plastificante para fazer o concreto na obra. Vocês vão perceber que uma tampinha bem pequenininha, aquelas tampinhas de Coca-Cola, que você virar lá no seu traço, você diminui 30%, 40% da quantidade de água que você coloca, você vai ter um concreto bem melhor. Legal, foi bom isso. Rolando, vamos lá. Quais são as linhas de produto que você tem mais focadas no mercado técnico? Tá, o mercado B2B, eu costumo falar que são famílias, tá? Então vou falar o nome das famílias, porque a Vedacity é um case de mercado, né? Nós temos mais de 200 produtos ativos em linha, então teríamos que fazer 18 podcasts só para falar de linha de produto da Vedacity. Ano que vem tá aí. Isso, 2028 tá aí. Então eu vou falar um pouquinho de famílias, tá? Nós temos a família, manta asfáltica, a parte é manta mesmo, manta. Eu tenho os asfaltos, que compõem aplicações quando eu faço a aderência das mantas asfálticas a quente. Tem os primers à base de água, à base de solvente. Tem os desmoldantes. Tem o desmoldante para forma de madeira, desmoldante para forma metálica. Tem os aditivos para concreto. Tem os adesivos. Esse eu preciso falar o nome, né? Porque senão
Eu estou correndo risco, né? A menina dos olhos da Vidacity é o Bianco. Então, eu tenho adesivos à base de PVA, acetato de polivinila, tenho a linha de acrílicos, que é o Vetafix, tenho a linha das argamassas poliméricas, dos cimentícios, tem a argamassa polimérica Muni bicomponente, talvez eu seja um dos pouquíssimos fabricantes que tenham as duas linhas, tanto a mono como a bi. Tenho as resinas termoplásticas, que são cimentícios para os moldados no local, com e sem fibras. Tenho fibra com polipropileno para melhorar a resistência mecânica, tal qual o concreto é armado, a impermeabilização é armada também. Então nós vendemos um impermeabilizante que a fibra de reforço para aumentar a resistência mecânica vem dentro da embalagem. Vamos ver o que mais que eu poderia falar. Falei dos primers, dos adesivos, selantes. Tenho selantes à base de silicone, à base de poliuretano, selantes especiais para piso, com dureza controlada para piso, para fachada, selantes para piscina, né? Tenho selantes para todo tipo de área. É legal, essa eu não sabia, dos selantes para piscina já Tenho, para mim. mas é sob consulta. Ah, tá. É um MTO, produto específico, né? MTO. Então, Entendi. você tem que esperar para ver se eu tenho ele disponível ou não, mas a consulta ao nosso departamento técnico vale a pena. Show de bola. Tá? Quem quiser o telefone do Rolando, vou deixar na descrição, pode? 9965. Eu acho que E é claro que eu não vou deixar, né? Mas, Rolando, assim, com tanta, né, variedade de produto, hoje consegue atender aí desde a fundação até a cobertura as soluções para impermeabilização. Um problema também, assim, que conta muito, né, acho que para mim, ou para o Alexandre também, no B2B, é o que você falou, a questão do suporte, tanto durante a execução, né, na especificação, durante a execução, e no pós-obra. A questão do controle de qualidade, como que é feito hoje o controle de qualidade na fábrica e se a gente tiver algum problema em obra, qual que é o processo? A gente consegue ter uma rastreabilidade? Como que você atende? Tipo, deu um problema lá na obra que o Alexandre está aplicando numa manta, vamos supor. Você consegue rastrear, testar? Como que funciona? Bacana. Eu costumo dizer que as parcerias são verdadeiras luas de mel. Existe isso, luas de mel, quando no plural. Quando você casa mais de uma vez, acho que é verdade. Se você gostar muito de casar, né? Casa você gosta 3, de 4, de mel, 5 casa um monte de vez, né? É uma festa, mas não pode virar um bottom-mush, né? É festa quando larga e uma tragédia quando afunda. Exato. A nossa tragédia é quando vaza. As obras vazam. Não se choquem. Tô chocado. Jura que eu nunca vi isso acontecer. Vamos segurar as emoções, mas as obras vazam. Quando as obras vazam, eu não vou dizer que é um jogo de empurra, porque, outra vez, eu volto a cair no diferencial de atendimento de um fabricante para outro. Você acaba definindo quem te atende bem e quem não te atende tão bem. Vazou a obra. Primeiro telefone que toca, Alexandre. É o do Alexandre. O segundo telefone que toca, construtora. E o telefone que não toca nunca, projetista. Sabia que ele ia jogar, olha só. Então, vamos na sequência. Na sequência dessas linhas. É verdade. Olha só. Isso é verdade. Dessa diferença, dessa linha cruzada toda, quando toca o telefone do aplicador, o primeiro suporte que ele pede, porque ele confia na parceria dele, principalmente quando é Vidacity, ele confia. O meu telefone toca junto com o dele. O que nós vamos fazer? Então eu vou lá, eu estou tentando responder tudo contando uma historinha. Aí eu vou na rastreabilidade primeiro da minha documentação. A minha frequência de ensaio é de 1 para 1. Todo lote produzido é ensaiado. Todo lote. Alguns ensaios, por exemplo, envelhecimento de manta asfáltica. Eu não posso demorar 4, 6 semanas para liberar um lote. Para liberar um lote, mas ele está lá. Então ele fica lá e fica registrado. Aí eu chego lá, meu laudo. Tudo dentro. Ele fala, Rolando, mas tá vazando. Vamos falar com o construtor. Eu sou parceiro dele. Existem leis, viu? Então eu não sou parceiro por altruísmo da minha parte. Existem leis que quando eu forneço eu já sou parceiro dele. Sou parceiro. De acordo com a lei do Código Civil de Obra. Do Código de Defesa do Consumidor. Da norma de desempenho. Aí marcamos uma reunião lá na obra. Alexandre e eu, engenheiro da obra. Mostramos, olha, aqui é assim. Aí ele pega o relatório fotográfico dele e fala, olha, nesse dia aqui na obra, o que aconteceu? Você cortou a minha manta. E vai, bom, começa a novela que depois o Alexandre conta a parte dele. Essa pergunta é lascada, viu? É pergunta difícil.
Vamos dizer que o caso não houve solução, porque a pergunta foi endereçada como eu faço a rastreabilidade, Exato. sem solução. Então eu vou na minha sala de rastreabilidade, vejo o número da nota fiscal, pego a amostra do meu produto e ponho à disposição. Pode ensaiar num laboratório de sua escolha. Isso é feito e aí a gente começa a ter rastreabilidade de onde foi o problema. Eu ainda não falei que o problema não é meu. Se for meu, a tratativa é uma. Se for do aplicador, ele sabe, ele não está sozinho. Exatamente, a pergunta era com relação a essa segurança de ter uma rastreabilidade, uma retenção, né, dos lotes que saem. Temos. Justamente por conta de verificar, porque... Nós temos Lean implantado, estamos implantando. Porque Legal. a gente sempre achou que a ISO era muito simples, né? Estou desmerecendo a ISO, não. Mas que era um sistema de controle de qualidade um tanto quanto simplista. Então nós estamos nos certificando na ISO agora, mas já temos Lean implantado, a qualidade total, SOP, todas as ferramentas de qualidade instaladas. Não, legal. É porque realmente o problema, quando há um problema, tem toda uma investigação, né? Pra gente ver se é execução, se é material, se é projeto, se é especificação, mas a pergunta foi exatamente essa, entender um pouco essa segurança do fabricante com relação à retenção, né? Sim, e a gente... foi tema do nosso outro podcast, né? Uhum. Justamente o que a gente falou. A parte de material, problema, né? a gente sempre consegue ter uma rastreabilidade melhor. Então, o material, dificilmente você acaba ficando no problema do material, né? É a última opção, normalmente. Você encontra muito o problema na aplicação, né? Na execução ou no pós-obra, que foi o nosso tema de podcast da outra vez. O que acontece depois que a obra já está testada, entregue em permissização, e aí começa o vandalismo. E aí fazer a defesa para a Maressa. Quando tem problema, eu ligo para ela. Maressa, você acredita que aquela obra... Maressa, liga para você. Ele liga, o Alexandre. Ô Alexandre, parabéns, você salvou o dia aqui hoje. Mas você viu o motivo da ligação, né? Você acredita que deu problema, Maressa? Pois é, fique sabendo disso. Obrigado, tchau. Me liga semana que vem. O Alexandre, o Rolando falou aqui de um negócio que a gente pegava no pé do Vitor, né? Que o aplicador ele tem um relatório fotográfico. Inclusive, a gente tem um corte do podcast que o Vitor fala que a foto acabou com o vazamento. Você ficou sabendo dessa? Não, isso eu não verdade. sei. Então, o Vitor ele tem o bom hábito de tirar fotos do andamento da aplicação dele. Deve ser feito, saudável. Muito bom. E aí uma cliente falou, poxa vida, Vitor, tô com vazamento aqui e tal, e aí ele, tá bom, manda pra mim. Aí ela mandou a foto do local com vazamento e tal, e ele falou, pá, peraí, esse ar-condicionado não tinha aí antes, né? Aí ele mandou as fotos pra ela. Não, ele perguntou pra ela, né? Ela falou que tinha. Ela falou, não, já estava na laje quando ela foi impermeabilizada. Ah, boa. Aí ele foi atrás das fotos. Aí ele mandou a foto. Não tinha. Não tinha. Aí a foto acabou com o vazamento. Aí parou de vazar. Nunca mais ligaram pra reclamar. Vem aqui tomar um café com a gente. Tem uma... Ele falou nem pra perguntar como ela poderia resolver, O relatório né? fotográfico me remete a eu vou pegar um gancho aqui, de fiscalização à distância. Nós vamos chegar nesse ponto ainda. Nós vamos fazer um IBTalks próximo, em novembro, onde eu vou trazer um convidado meu que faz fiscalização à distância em tempo real. Assunto importantíssimo para acabar com o ar-condicionado da Dona Maria. Desculpa, Dona Maria, não é uma brincadeira machista meio sem graça, mas para acabar com esse tipo de reclamação infundada. Porque a fiscalização à distância em tempo real simplesmente acaba com isso, e eu paro de ter essa preocupação com o famoso relatório fotográfico, que hoje é a grande ferramenta. Nós ainda vamos ter outro tipo de relatório fotográfico com câmera 360 no capacete do fiscal da obra, que vai colocando, no caso o Alexandre, em tempo real de tudo que está acontecendo. Vocês não colocam a câmera na cabeça dos outros, não. Rapaz, cuidado, vocês vão se enfiar em buraco aí. Toma cuidado com isso aí, rapaz. Meio perigoso, não, Alexandre? Com o que vocês vão ver lá depois. Câmera no capacete do mestrão. Mas eu tô curioso para saber o resultado. Eu não tenho a data ainda. IBTalks, Construtim. Quem sabe o Zé Miguel hoje apareça por aqui. 8 de novembro? Será que o José Miguel vem? Penso que sim. Ó, diz que já tem data, 8 de novembro. Ele vai falar aqui porque
o engenheiro Thales, ontem foi do Cícero, o Thales é um especialista em fiscalização à distância. Que legal. O nome da startup é a Construtim. E vou citar outra pessoa. Espero não ser processado, porque o Edmilson já vai estar na fila, pegou a senha antes. A Irene, a projetista Irene, coleguíssima da Maressa, já contratou a Construtim para fazer fiscalização à distância em obras. Legal. Também é Trutec, é parceira do grupo? Startup acelerada pela Vedacity e Grupo Trutec. Show de bola. Show. Legal. Que legal, né? Eu vou fazer isso também para as minhas obras. Também quero saber. Começar a pegar obra lá em Salvador, lá isso. em... É para isso que serve. Que legal. Que da hora. Show de bola. E você sabe que quando eu trabalhava na construtora predial aqui em Sorocaba, a gente precisou fazer uma implantação para acelerar cronograma, para enxugar cronograma e tal. E uma das ideias foi justamente essa, foi colocar uma câmera na ponta da grua para pegar a movimentação dos pedreiros em cima da laje. E aí a gente ia colocar cor no capacete dos pedreiros e cor no capacete dos ajudantes, cor no capacete dos encarregados, né, de maneira bem uniforme, bem certa, isso mesmo, para poder ver a movimentação deles, para ver o que o pedreiro tá indo para lá, para cá, tal, e entender e ajustar esse negócio. Que na construção civil não é igual uma fábrica, né? Não. Você não consegue colocar uma linha no chão e falar, ande por ali, né? Exatamente. E a gente sabe que isso faz muita diferença. Total. Né? O tempo, energia gasta em operações que não levam nada a lugar nenhum. É uma diferença muito grande. Por isso que eu falei pra você tomar cuidado onde você coloca a câmera. Vamos esquecer a câmera. Mas eu acho que eu estava falando ontem sobre isso. Hoje o grande problema que nós temos na aplicação é a produtividade. Verdade. E isso é uma ferramenta muito importante para você conseguir medir a produtividade e encontrar o teu problema. E encontrar a solução para o problema. Porque, por exemplo, hoje eu consigo fazer uma leitura, eu tenho de 18 anos de empresa, a gente consegue ver como a nossa produtividade tem caído com o passar dos anos. Então, há 10 anos atrás eu tinha uma produtividade de 30 US dia homem, hoje a produtividade não chega a 15. Então você não tem só uma queda de valor de mão de obra, né, preços, né, que estão mais baixos, mas você também tem uma queda de produtividade que talvez se fosse igual aos anos atrás, você teria um resultado interessante, né? Então, Posso sair da posição de respondedor para perguntador? Claro. Eu tenho uma pergunta para você. Ela estava no script. Não estava no roteiro. Mas ela é muito simples, porque eu tenho me preocupado muito com isso, com custo. Nós, né? Servitização. De custo de mão de obra, porque o aplicador é que me leva uma certa linha de produtos meus para a obra. Eu já falei, meu produto não vai lá sozinho. Você tem esse índice, eu chamo de índice de ociosidade, é isso que você chama? Tem, tá? Índice de ociosidade, é isso que eu chamo. Quando eu pego o meu índice de ociosidade e jogo na minha planilha para formação de preço, eu te pergunto, os preços acompanham essa subida de índice de ociosidade? Eu falo, hoje não. Hoje não. Então, qual é o grande alerta que fica? Eu me preocupo muito com a área dele. Cuidado para não ter problemas financeiros. Porque são dois ciclos que eu chamo de ciclos perigosos. O ciclo de fechar meu fluxo de caixa. Não adianta eu estar bem economicamente e estar muito mal financeiramente. Eu preciso ter fluxo de caixa, preciso ter velocidade, índice de ociosidade baixo e preços ajustados. E o outro é sistemas velozes. Sim. Eu preciso ir atrás de sistemas velozes com a mesma VUR. Estou tentando fazer o ciclo de todos aqui, com a mesma VUR para me dar a mesma VUP para poder fazer a especificação. Além de veloz, o sistema precisa ser fácil. É isso que eu ágil e fácil. Exato. É essa tecla que eu sempre bato. Sempre bato. Somos dois. Tem que ser ágil e fácil. E de vez em quando a gente vem com uma novidade de mercado e aí você vê que o próprio mercado rejeita. Tem uma resistência, né? Tem uma resistência. Em vez de se informar a respeito e fazer observações de críticas construtivas a respeito de... A primeira sensação que tenho é, isso eu não uso nem morto.
quando você deveria fazer uma análise. E, inclusive, nós vamos fazer um podcast sobre... Sistemas inovadores, asfálticos, com o Rolando. Que bacana! Quem será que vai vir falar pra gente? Uau! Quem será, né? Nós vamos falar daquela manta, né? Aderida. O adesivo elastomérico, será? Esse aí. Esse é bom, esse é bom. Isso é legal. Não, eu concordo com você em gênero, número e grau. A gente não tem mais tempo de falar assim, esse cara tem que ficar 5 anos no canteiro de obra para ele ser veloz. Acabou isso. Isso vai ficar para os azulejistas, né? Que até isso está mudando já um pouco, né? Mas para impermeabilização, esquece, não dá. Isso aí. Bom, daria até um podcast, hein? De custos de execução. Produtividade de execução de impermeabilização. Aguardem. Os próximos, né? Cid Rolando. Ô, Rolando, só pra gente encerrar, tá? Sério mesmo? Agora que tava esquentando? Viu? Vamos lá. Gostou. Esfria o ar-condicionado aí, tá esquentando. Liga o ar-condicionado, então, ele falou que tá esquentando. Ô, Rolando, mas fica tranquilo que você vai gravar mais um hoje. Que bacana. Mas quantos amanhã, Edgar? 15. Mais um também amanhã? Mas... eu venho sim. 2 amanhã, né? Tem 2 amanhã. Mas é com o Rolando? É um só com o Rolando, né? É um só com o Rolando? Ah. O Rolando vai falar, eu quero fazer os 2. Mas você gostou de Sorocaba, né, Rolando? Porque... Eu vou dormir aqui. Você vai dormir aqui hoje? A turma vai embora, mas eu fico. Não é porque eu tenho esse tipão de garotão, tudo, mas eu já tenho uma certa idade. Esse negócio de vai voltar, e volta, tudo, né? eu vou ficar por aqui mesmo. Mas, Marissa, um dia eu chego nesse nível, porque o Rolando veio uma vez aqui, foi o tempo suficiente para ele comprar uma casa, e aí hoje ele tá vindo e vai ficar na casa. Qual que é a sua? Foram 2. A primeira foi para comprar, a segunda para ajeitar os móveis, né? Isso. Então, tá tudo certo. Bacana. Vamos lá, Rolando, existe um trabalho que você já falou, que você se preocupa muito com os aplicadores, com a revenda, com os construtores, né? Mas qual é um trabalho que vocês fazem que está dedicado a aplicador, construtor e revendedor? Internamente... E projetista, desculpa. Ok. Nós não costumamos dar nomes. Por exemplo, projeto Jacaré. O projeto Jacaré é para aplicador. Foi o primeiro animal que me veio na cabeça. Você viu, Alexandre? Logo Jacaré para aplicação. Projeto King Kong. Nossa. O King Kong ele falou jacaré e olhou para os funcionários dele aqui. Olha o jacaré só. tá com a boca aberta, viu? Fique esperto. Então, nós não fazemos isso, porque quando a gente vai para essa linha de otimizar a equipe, de colocar energia na equipe, elas acabam ganhando uma dimensão maior para a forma e menos para o conteúdo, na nossa opinião. Então, nós fazemos isso de uma maneira cotidiana, fazendo parte da nossa rotina de trabalho. Então, eu não tenho, por exemplo, um programa do aplicador legal. Não tenho. Eu tenho visita. O Hugo está dando risada aqui, eu estou olhando. Ele já deve ter tido alguma ideia. Sério, continue. Então, o meu trabalho com o aplicador é cotidiano. Eu levanto obra, chego no escritório dele, eu não pergunto para ele como ele está de obra. E aí, como você está de obra? Vamos participar? Posso fazer orçamento? Eu chego para ele e falo, estou com esse número de obras. Vamos para a parceria? Vamos. Qual o sistema? Ou seja, a gente põe estrutura técnica à disposição do nosso aplicador. Quer fazer visitas conjuntas à obra? Amanhã, algo me diz que Zé William da MPD estará por aqui amanhã. Algo me diz. Acertei, uau. Então, essa obra do Zé William, eu fechei com um concorrente do Alexandre. E nós fomos para a obra juntos. Uma obra pancada, podemos falar dela amanhã aqui na presença do próprio Zé William. Então, esse trabalho nós já fazemos. Prospecção, visitas em conjunto à obra, idas durante a aplicação à obra e o pós-venda. Isso teria um nome? Poderia ter. Aplicador de ouro ou fabricante de ouro? Poderia ter um nome. Nós não damos, nós fazemos. Porque ele fica mais palatável para mim, para a minha equipe interna. Ninguém fala, não, eu não faço projeto esse, eu faço projeto 2. Não, mas eu faço projeto 3. Somos polivalentes. Na linha da construtora, aí a linguagem muda, porque eu tenho os químicos, que é um material do dia a dia,
Os químicos são os adesivos, os aditivos, os cimentícios, que essa é a minha linha. Então, aí é frequência. Aí eu tenho que ter recorrência, atendimento, entrega. Cada linguagem por canal nós respeitamos, estruturamos e nos aprofundamos. Então, já falei de 2. No projetista, está próximo. É lógico que eu não visito a Maressa como eu gostaria de atendê-la. Mas a gente faz isso. Então, por exemplo, agora, nós tivemos eventos. Eu participo de, vamos ver, de quantos eventos que eu participo do IB, que talvez o Zé Miguel esteja por aqui hoje. De todos. Sinto um vulto dele atrás de você. Sinto vibrações positivas. Então, eu queria poder filmá-lo ali. De quantos eventos eu participo do IB? Deixa eu pensar aqui. De todos. De quantos eventos eu participo da EI? Deixa eu pensar aqui. De todos. Faço movimentos com a Associação dos Aplicadores Gaúchos, lá de Porto Alegre. O presidente da associação vai estar comigo aqui a semana que vem, visitando a minha fábrica de Itatiba. No Nordeste, temos 2 projetistas de ponta, talvez a maior delas seja a Suzane Ascioli. Estou falando aqui, né? Espero que isso só traga pontos positivos para mim. Por enquanto, viu? Então eu tenho... Por enquanto. Nós temos Maressa Menezes. Mas eu não citei nenhum de São Paulo. Eu deixei São Paulo. É verdade. Obrigado. Fiz uma propaganda para Maressa aqui. Então, o negócio é o seguinte, a Suzana Ascioli lá, trabalho direto com ela. Então, por quê? Porque eu sou o único fabricante que tem estrutura em todos os estados. Então, em Fortaleza eu tenho um engenheiro civil. Em Salvador, não que isso defina, poderia ser um técnico em edificações, mas por um acaso ele é engenheiro civil. Em Salvador eu tenho outro engenheiro civil. Em Recife eu tenho uma administradora de empresa, mas faz construção civil. Então é isso que nós fazemos com os projetistas. Então tiramos de uma vez só os projetistas, falamos das construtoras, falamos do aplicador, faltou o distribuidor técnico. Distribuidor técnico, o atendimento é um pouco diferente, principalmente na área comercial. Agilidade, preço, materiais normalizados e atendimento. Não sei se respondi a sua pergunta, mas tentei. Respondeu. Que bom. Graças a Deus. Gostei do podcast. Também gostei. Amei. Muito bom. Foi, tá vendo? foi bom para conhecer essa atuação da VedaCity Pro. Você gostou, Alexandre? Todo mundo falou, você não falou. E isso que o Rolando falou, só para complementar essa última pergunta, acontece isso na prática, né? A gente tá negociando obra, tá trabalhando com uma construtora, um orçamento, e aí o pessoal da VedaCity, você está orçando aquela obra lá, eu já estou falando com o engenheiro também. Isso aí. O projeto, a gente já pegou o projeto, já viu as especificações que estão no projeto, já estou fazendo um orçamento vou te mandar o orçamento dos materiais que eu já levantei em cima, então a gente acaba trabalhando junto mesmo. Eu acho que a gente até... Em todos os lados, né? Até tem um podcast, né, que vai falar sobre o trabalho conjunto também de projetista, aplicador, fabricante, no caso da VedaCity. Mas eu acho que esse é o objetivo para a gente atingir aí o que a gente espera, né? A melhoria do mercado, é o trabalho em parceria. Né? Eu acho que é projetista, é fabricante, aplicador. O Alexandre, eu conto para todo mundo como que a gente se conheceu, né? Eu atendi ele, cheguei a atender ele pela VedaCity, atendi ele pela Sica e a parceria continuou até hoje. Eu contei isso pro Vitor, né? E a Maressa entrou na Detalhes. Pra quem você contou? Pro Hugo. Eu contei isso pro Hugo. Eu achei que ele tinha encontrado o Bruno lá em Ubatuba, né? Que eu em Ubatuba. Contei isso pro Hugo. Que a Maressa eu conheci, a Maressa entrou na Detalhes com o Rolando. Ela estava trabalhando com o Rolando, eles foram lá para fazer um convite para o simpósio do IBE. Foi, verdade. Levar um convite para o simpósio do IBE. Vamos sim. Eu já aprendi a dica, só colar no Rolando que dá negócio. Esse é o segredo do sucesso. 99650. Pessoal, foi muito bom o podcast, só que Rolando, eu não fiz isso aqui, não sei se você me autoriza, mas passarinhos me contaram que a fábrica que você, com muito capricho, ajudou a montar, é muito bonita. Diz que é melhor do que o chão de fábrica do Senai. É mais limpo do que... É lindo, né? Então vamos fazer o seguinte, Rolando. Para quem escutou esse podcast, chegou aqui até o final, olha a proposta, hein? Sim.
vai ter que ir em alguma das plataformas, seja no YouTube, seja no Instagram, né? Vai ter que fazer um comentário assim: eu quero conhecer a fábrica da Vedacity. Tá? Pode? Aí... Quando você me der a palavra, eu falo. Tá. Aí, o que a gente vai fazer? Claro, se der uma multidão lá de 1 milhão de pessoas, né? A gente vai ter que fazer isso durante... Vai ter que fazer excursão. 15 anos, né? Mas como provavelmente vai dar 1 ou 2, né? Bem otimista. Ô, turma, eu conto pelo menos com 3. Marissa, Eu nunca fui, eu entro com outra conta e comento lá. Mas enfim, a gente pega lá as pessoas, seleciona e marca um dia para conhecer a fábrica da Vedacity. Legal? Legal. O desafio não é um desafio, é um prazer. Espero que socorra. O Hugo direcionou de uma maneira perfeita. Espero que socorra mesmo. Nós vamos organizar para fazer. O meu plano de visitação, estamos lotados em 2022, graças a Deus, né? Estamos lotados de visitas até... E vamos reabrir em fevereiro de 2023. Então, o convite do Hugo é o nosso convite. A resposta é sim e estamos aí prazerosos e ansiosos para receber as solicitações de convite. Para o pessoal de Sorocaba aí, a fábrica da Vedacity é mais visitada que o zoológico aqui da cidade. É lotado. Começar a cobrar ingresso, então. Se prepara, fião, que lá tem coisa boa. Gente, esse podcast foi fantástico. Para encontrar a Marissa nas redes sociais, Marissa... @menezesma e @impersolutions. Alexandre... Detalhesimper, @detalhesimper. Rolando. Eu tenho Instagram, mas não sei o e-mail. Você abriu recente, né? O seu Instagram. Eu tenho Instagram sim, é fácil de... Não, fique tranquilo. Enquanto isso, pode ir procurando aí, se quiser procurar seu Instagram, alguém ajuda o Rolando aqui. Já vai vindo. Enquanto isso, para encontrar Vedacity, é @Vedacity. Vedacity, né? Pronto, feito. Fácil. Você vai ver lá amarelinho, tá fácil. E agora o Professor das Obras. Para quem quiser encontrar o canal do Professor das Obras, onde vai ter esse podcast e muitos outros que a gente já gravou, né? Podcasts que não estão relacionados à impermeabilização, inclusive. Procura lá, podcast Professor das Obras no YouTube ou Professor das Obras Podcast no Instagram, e nós temos também um canal de cortes lá no YouTube chamado Cortes do Professor das Obras, onde a gente tira os melhores momentos desse podcast aqui, por exemplo, e coloca lá para vocês curtirem, beleza? Achou aí? Hugo, eu tenho uma boa notícia para todos. É? Eu achei o meu Instagram. Que bom. Rolando _Infante. Infante? Sim. Que é o sobrenome dele. Meu sobrenome. Tá, entendi. Perfeito. Você não vai zoar com o meu sobrenome. Não. Já zoou com o meu nome. Já passou a piada, só passou assim, ó. Foi embora. Gente, esse foi mais um podcast do Professor das Obras, junto com a Vedacity Pro, Rolandão, dessa vez aqui, ó. Com voz, hein? Com voz. E com voz, Cid Moreira pra vocês. Rolando, fala assim, ó, até a próxima, com aquela voz, então. Até a próxima. Tchau!